Olá, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou Frederico Gino, trazendo para vocês o terceiro Clássicos Aleatórios. Dessa vez vamos falar de ABC e América, o clássico do Rio Grande do Norte. Primeiro vamos começar falando das equipes e depois falar um pouco do clássico, trazer alguns números e algumas curiosidades. Fora isso, o critério para determinar que é um clássico aleatório, esse clássico não pode ter muita mídia, não pode ter muito espaço na mídia esportiva, e os dois times não podem estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2020, a BC e a América não estavam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então a gente considerou um clássico aleatório, tá bom? Vamos começar então falando do ABC, o ABC que tem o apelido de O Mais Querido. O mascote do time é o elefante. Ele vai falar, nossa, por que um elefante? O time do Nordeste com o mascote elefante. É uma homenagem ao estado do Rio Grande do Norte, que, segundo dizem, o mapa dele parece um elefante. Curiosidade, eu fui ver, daí eu fui ver já pensando em ver um elefante. Não consegui enxergar um elefante no mapa do Rio Grande do Norte, porém, se eu não soubesse essa informação, eu nunca ia ver um elefante ali. Fora isso, o time foi fundado em 1915. O estádio do time é o Frasqueirão, com capacidade para 18 mil pessoas. E o ABC possui 55 títulos estaduais. E isso lhe rendeu três recordes. Primeiro, o recorde de time com mais estaduais no Brasil. Segundo, o time com a maior sequência de títulos estaduais, que foram 10. O único time que tem também uma sequência de 10 títulos estaduais seguidos é o América de Minas Gerais, tá bom? E o terceiro recorde é o time com mais títulos de uma mesma competição. Em segundo lugar vem os Rangers da Escócia com 54 títulos do campeonato escocês. Fora isso, o ABC tem um título da Série B. A sua maior revelação na história foi o meia Rodriguinho, sim, aquele que teve uma grande passagem pelo Corinthians, estava no passado no Cruzeiro e hoje está no Bahia. E o time joga com as cores branca e preto, são as cores do time. Fora isso, eu queria fazer um adendo que eu não falei da maior revelação da história do Figueirense no último vídeo. Então venho aqui me retratar. A maior revelação, pelo que eu pesquisei da história do Figueirense, foi Roberto Firmino, que hoje joga no Liverpool, jogador de seleção brasileira, e o lateral esquerdo Felipe Luiz, que tem passagem também pela seleção, jogou há muito tempo no Atlético de Madrid, no Chelsea, e hoje joga pelo Flamengo, tá bom? Vamos falar um pouco agora do América. O América é conhecido como Mecão, o mascote do time é dragão. Eu fui pesquisar um site oficial por que dragão e não achei. Não sei se não tem ou se eu não encontrei no site oficial. O time também foi fundado em 1915, então é um clássico que começa lá em 1915. Inclusive, o primeiro jogo também foi em 1915. A diferença entre os clubes é de 3, 4 meses de fundação. Fora isso, o estádio do América é a Arena América, com 5 mil lugares, porém o time manda os seus jogos na Arena das Dunas, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, com capacidade de 32 mil pessoas. O time possui 32 campeonatos estaduais e a grande conquista do time é uma Copa do Nordeste, que foi conquistada em 1998. A maior revelação da América eu não encontrei, procurei no site oficial, procurei em alguns outros sites, mas não achei qual seria a maior revelação da América. Então, caso você saiba, deixe um comentário aqui no vídeo pra gente. O uniforme da América é vermelho e branco. E antes da gente começar a falar do clássico em si, cara, eu queria deixar esse apelo aqui aos clubes que eles criem dentro de seus sites oficiais uma aba para falar das suas grandes revelações, porque isso vai acabar valorizando o seu trabalho na categoria de base, o reconhecimento dessa categoria de base, e um espaço para falar dos clássicos, mesmo que você conte apenas as suas conquistas, conte apenas o seu lado da história, mas é uma forma de você valorizar a sua história, dando um espaço para os clássicos. É a minha recomendação. Bom, vamos falar do clássico. O clássico é conhecido como Clássico Rei lá no Rio Grande do Norte. É o maior clássico do estado do Rio Grande do Norte e também é o jogo mais antigo do estado. Ou seja, o primeiro jogo de futebol oficial no estado do Rio Grande do Norte foi um ABC e América em 1915, onde o ABC venceu por 4-1 o América. Detalhe, o ABC jogou com o time reserva. Começando bem o clássico, né? Outra coisa que eu percebi é que dos 105 títulos estaduais disputados na história do Rio Grande do Norte, apenas 14 não ficou entre esses dois clubes, mostrando que essa rivalidade é desde o começo, né, que eles ficam revezando para ver quem vai ser campeão estadual. O ABC tem uma boa vantagem, mas é a grande briga entre eles, né, quem é o maior time do estado.
Fora isso, uma pesquisa feita, divulgada pela Federação Norte Rio-Grandense de Futebol, ou FNF, em janeiro de 2016, falou quais eram o percentual de torcedores no Rio Grande do Norte. 30% dos torcedores torcem para o ABC e 28,82% para o América, mostrando aí que mais da metade do estado torce para um dos dois e que é muito igual ali, muito parecido o número de torcedores das duas equipes. Já que juntos eles conquistaram mais de 80 estaduais, conquistaram aí 90 estaduais juntos, eu fui pegar as últimas duas vezes que eles foram campeões, que provavelmente eles tinham se enfrentado, e foi mais ou menos isso mesmo. Em 2018, o ABC foi campeão, em 2019 foi o América, então vou contar um pouco dessa rivalidade, desses clássicos que aconteceram nesses 2 anos, tá bom? Primeiro, eu vou explicar como é que funciona o Campeonato Potiguar. Em 2018, ele era dividido em duas fases. A primeira fase era a Copa da Cidade de Natal e a segunda fase era a Copa Rio Grande do Norte. O primeiro colocado de cada fase se enfrentava numa final para decidir quem ia ser campeão estadual. Caso o mesmo time fosse o primeiro colocado nas duas fases, então já era considerado o campeão estadual, tá bom? E foi o que aconteceu. Na primeira fase, o América e o ABC revezaram a liderança porque é um grupo só, todos os times contra todos os times, tá bom? Eles ficaram revezando a liderança dessa primeira fase e no final acabaram empatados em números de pontos, só que o ABC tinha 2 gols de saldo a mais, então foi com o título da primeira fase. Na segunda fase, o ABC ficou em primeiro com tranquilidade, abriu 6 pontos do América e já que ficou em primeiro nas duas fases, se consagrou campeão do Rio Potiguar, né, do Rio Grande do Norte. Em 2019 mudou um pouco a regra, seguia a mesma ideia das duas fases e o campeão de cada fase se enfrentava numa final, só que em vez de pontos corridos e o primeiro ficava com o título de cada fase, os dois primeiros de cada fase se enfrentavam numa final e o vencedor da final era campeão de cada fase. Tá bom? Então vamos explicar aqui. Em 2019, na primeira fase, na Copa da Cidade de Natal, o América ficou em primeiro e o ABC em segundo. Logo, eles se enfrentaram numa final com o mando do América e o ABC venceu de 2-1 de virada. Na segunda fase, o Potiguar de Mossoró surpreendeu e ficou em primeiro lugar e o América em segundo. Na final, o América venceu o Potiguar de Mossoró por 2-0. Já que o ABC venceu a primeira fase e o América venceu a segunda, os dois se enfrentaram numa final para decidir o estadual. E quem se deu melhor foi o América. O América venceu de 2-1, com direito a um gol aos 49 do segundo tempo, o gol da vitória, para dar mais emoção. Bom, fora isso, vou trazer alguns dados aqui do confronto. São 535 jogos entre as equipes. Desses jogos, temos 167 empates. O ABC dá uma pequena vantagem no número de vitórias e gols marcados. O ABC tem 190 vitórias e 685 gols marcados, enquanto o América tem 178 vitórias e 653 gols marcados. Bom, outros dados que eu trouxe aqui. A maior goleada que aconteceu nesse clássico foi em 1945, quando o ABC aplicou um 8-1 em cima do América. O jogo que teve mais gols nesse confronto foi em 1934, onde acabou 6-4 para o ABC, tá certo? Então, um jogo de 10 gols. A maior invencibilidade é do América, com 24 jogos, sem perder para o ABC. Só que foi dar uma olhada e é muito empate. Pra você ter noção, nesses 24 jogos, foram 7 vitórias do América e 17 empates. Então é muito empate. Que aconteceu de 1980 a 1983, né? Intervalo de 3, 4 anos. Eu achei pequeno para o número de jogos, né? O maior goleador desse clássico fez gol pelos dois times, que é o Marinho Apolônio, que marcou 23 gols, sendo 13 deles pelo América e 10 deles pelo ABC. O maior goleador do América, só do América, nesse confronto foi o Bacai, com 15 gols, e do ABC o Sérgio Alves, com 14 gols. O gol mais rápido da história desse clássico aconteceu em 1981, num empate em 1-1, e o América precisou de apenas 5 segundos para fazer 1-0 com o Didi.
E pensando que em 1980 era um campeonato, um estilo de futebol mais cadenciado, não era tão dinâmico, tão veloz quanto hoje, é impressionante ter um gol 5 segundos de partida, né? Fora isso, vou falar agora um pouco dos maiores públicos. O maior público foi os maiores públicos foi nos dos anos de 1970 ali. É, em 76, nos dois jogos do estadual, teve público de 50.486 e 49.081. E o terceiro maior público aconteceu em 1973, que foi 48 mil pagantes ali, 48 mil pessoas assistindo o jogo, também no estadual, todos no estadual, tá? Bom, fora isso, bom, acho que essa é a história do clássico. Caso vocês queiram saber mais dos dois clubes, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial de cada clube. Fora isso, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Temos o blog escrito, tá chegando a 1.000 matérias. Temos o podcast no Spotify. Fora isso, gostaria que você deixasse seu like. Se puder compartilhar o vídeo, também agradeço. Se inscreva no canal. E caso você queira que a gente fale de algum clássico, comente aqui embaixo qual clássico é que a gente fale, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima.